satisfeito por tudo que vais fazer. As crias, tia Jó, está ali atrás. Prazer muito grande para a gente estar louvando a Deus juntos, matando a saudade. E vamos aproveitar esse momento, né, para exaltar o nosso Deus, dizendo que Ele é exaltado sempre e sempre. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Podemos sentar. Os irmãos, as paz. Estava pensando, mas quando a gente chegar no céu, né? Vamos lá. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo por mais essa manhã, minha amiga. Vamos orar ao Senhor. Sentadinho aqui onde você está, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Bendito Deus, exaltado, glorificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. Não há outro além de ti. Nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, declarando, Senhor, a tua majestade, o seu senhorio, a tua formosura, Senhor, a tua grandeza, o teu amor sobre nós. Nós te bendizemos porque tu és Senhor e não há outro além de ti. Por isso, Senhor, humildemente nós te imploramos. Recebe o culto que prestamos a ti durante todo esse dia, em especial agora pela manhã, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Te imploramos, Senhor, humildemente que o teu Santo Espírito fale conosco durante todo esse culto, durante todo esse dia. Ó Deus, que em todo momento nós possamos ouvir a tua voz, mansamente falando ao nosso coração, nos conduzindo ao arrependimento, à mudança de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos por aqueles que não puderam ouvir hoje pela manhã. E cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos e fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia
no livro dos Salmos, capítulo 37. Nós vamos ler os versículos 39 e 40. O boletim está disponível no grupo da igreja. Você pode acompanhar toda a programação do nosso culto pelo boletim que está aí disponível para você. Salmo 37, os versículos 39 e 40. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus? Veja que maravilha. A palavra diz assim: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugia. Aleluia. Do Senhor vem a nossa salvação. Que essa verdade fique aí gravada no teu coração, toda essa manhã e todo esse dia, em nome de Jesus. Nós vamos nos dividir em classes. Eu quero já passar a palavra ao professor Yuji. Vocês podem sentar, vamos arrumando aqui em semicírculo. E às 10h15, né, Yuji? Ele vai seguir mais. Tá mais cedo. Aquela música que você falou. Show. Mais que abundante. Quem é que canta mesmo que você falou? André Valente. Eu não sei se o microfone dela não estava chiando. Quem é talento? A soprano, a maiorzinha. Vou procurar aqui. André Valadão, né? Eu gosto dessa música. Fica aqui. Ela é bem no tiro, né? Então tá bom. Não, é porque normalmente eu deixo na transição, na intro, enquanto tá arrumando as coisas. Oi? Foi ou não? Hã? Eu mandei recentemente aí no grupo da igreja. Ah, vou mandar aqui. Eu vi o boletim, quem falou? O livro. Tem alguém curto aí. Ou tá fora do... O livro agora ou foi recentemente? Eu mandei essa semana passada aqui. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui. Eu reposto no grupo da igreja. Eu mando pra você. Isso. Achou? Vamos começar a partir de 16.
Eu vou mudar o nome pra Silas. Você coloca no outro canal, coloca no outro canal? Esse cabo de tá aqui. Ô, Tassi. Diz qual é a sequência aqui. Você conta 2 vezes. Aí, meu pastor não vai deixar. Aí não vai dinheiro. É 2 vezes. Aí esse aqui não, isso aqui a gente não canta. Esse aqui Essa parte. esse é 4, não canta, não? Prerrogativa dele, responsabilidade dele, tudo mais coisa e tal. Aí depois daqui, volta para o meu pastor, não vai deixar, né? Quatro é que se realmente não houvesse amanhã, a gente precisava mais de tempo. Porque estava tudo resolvido, né? Eu podia morrer, É justamente o contrário. Poxa. Precisa falar essas pessoas. Porque né? O que é que Paulo, na verdade, está falando aqui tudo que a gente espera Achei abundante. Qual é o resistência do que recebe? Meu pastor não vai deixar na minha vida. Eu gostei daqui, ó. Meu pastor não vai deixar. Segundo aqui. A esperança que está lá em 18:3 não é uma esperança que apenas dessa coisa. Agora, mais tarde. Até mais tarde. A gente tem uma estratégia ali que ninguém está perguntando. Paulo, na verdade, está resolvendo um problema, né, entre cristãos, judeus, a respeito da lei e de outras coisas. E a outra? Acho que essa tá aqui. Boa parte dos judeus está sendo acreditado na. Deixa eu louvar ele. Ele diz assim, Vê se é a mesma. Ou é aquela ali perto que está. quando ele está falando a respeito Essa mesmo, né? do Não. Se o fio que eu mandei pra você, você pode até usar, já que o tema tá. Essas que você cantar. Deixa. Porque tá assim. a ressurreição de Jesus, a gente consegue a ressurreição de outras pessoas que acontecem na vida, inclusive depois que vier para o nosso céu. Semana passada eu vou testemunhar sobre mas em Atos, Pedro vai e ressuscita, está vivo, né? Eita, come. Mas a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Dorcas é diferente da ressurreição de Cristo ressuscita com glorificado, com medo. Esse dá tá chamando de quê? E hoje? O outro lugar com uma pessoa ou já bateu com essa letra? Não é Porque ele tava com problema mesmo. Detalhe aqui. não é apenas Detalhe besta. não é apenas o evangelho de Cristo começa agora, mas se estende por toda
Esse teu galo que veio com aquela correiazinha de botar na barriga? Não, ele faz uma leitura aí mesmo. Eu não tive boa experiência com aquele negócio, não. Não dá uma agonia. Com essa perspectiva, que o próprio Paulo vai falar sobre coisas diferentes, depois principalmente A outra a coisa. fé, a esperança. Mais que abundante, Não sei contar. deixa essa aqui. E mais que abundante, né? Parece que ele vive ainda hoje em carne, né? Porque tudo que ele escreveu na década de 40, que é uma coisa que está tudo que ele escreveu na década de 40, Essa parte aqui, eu vou deixar por você falar. Tá me deixando? Não pode ficar fazendo isso. É impressionante como a igreja, né, os cristãos, esquecem que existe eternidade. Toda a sua esperança nessa vida. E você pode observar que não há, inclusive, preferência política nisso, né? Ou você vê ou você vê na televisão e nas mídias um evangelho materialista, um evangelho que o que oferece a você é riqueza, é cura de doença, é felicidade, é um casamento feliz, né? Ou você vê, por outro lado, um evangelho que esquece que existe a eternidade e se dedica exclusivamente, esse que é o problema, a lutas, né, temporais, né? Lutar contra o racismo, contra a opressão das mulheres, né? Contra a homofobia. Então parece que ser cristão ou é pregar que nessa vida você vai ficar rico e feliz sem ter nenhum tipo de dificuldade material, né? Ou combater as mazelas do nosso tempo, né? Na verdade, o que Cristo nos oferece é, a começar agora, uma vida plena de significado, que se estende até a eternidade. Isso quer dizer que a gente vai ignorar as mazelas do nosso tempo? Muito pelo contrário, né? Isso quer dizer que a gente... Já o outro lado eu já tenho minhas ressalvas, né? Isso quer dizer que você pode ser feliz aqui e pobre? Pode. Não é isso que vai definir a sua vida e não é isso que define a sua esperança e não é nisso que está a sua esperança, né? Então, segundo Paulo, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, né? Então, o que Deus vai justamente explicar para a gente na manhã de hoje. Ó, quem quiser usar esse livro aqui, já mandou? A gente está nesse livro, acho que é a página 177, que eu acho que foi esse que foi. 178, capítulo 10 do livro 3, Esperança. Eu vou olhar aqui, que o meu já está grifado. Então a dinâmica é que a gente vai lendo e vai comentando, né? Se alguém quiser falar, pode falar a qualquer momento. Não se preocupe com o pastor Cleverson, não, que 10h15 a gente vai terminar. Independente de ter terminado o capítulo. Eu disse no capítulo anterior que havia 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. Relembrando, as virtudes cardeais são as virtudes que todo ser humano pode apresentar, né? As virtudes teologais são aquelas virtudes que só se manifestam numa relação com Deus. Quais são as 3 virtudes teologais? São a fé, a esperança e o amor, aquelas 3 que estão lá em 1 Coríntios 13, né?
As três teologais são a fé, esperança e caridade, que foi o tema da aula passada, não foi? E aí, ó, Vadinho botou até um limãozinho hoje aqui, ficou show de bola. Do quintal, que dando paninho lá. Ó, ganhei o cadeiro. Tá lá dentro. E a gente precisa entender caridade aqui como amor cristão genuíno, né? Não apenas como beneficência ou como filantropia, né? É muito mais do que isso. A fé será tratada nos 2 últimos capítulos. Tratamos parcialmente da caridade no capítulo 7, mas naquela ocasião... Ou eu estou errado aqui, eu estou lendo caridade, gente. Por isso é todo mundo aí se bulindo e ninguém me fala nada. Quer pegar o livro, pastor? Ah, tá. A esperança é uma das virtudes teologais. Agora está todo mundo certo, né? Principalmente o professor que estava todo errado. Isso significa uma visão constantemente voltada para a frente, para o mundo eterno. Não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Então, como uma das 3 virtudes teologais, a esperança tem que ser uma das características da vida cristã. O amor, que ele tratou no capítulo 7, ou no capítulo anterior, né? Capítulo 9. A fé, que ele vai tratar nos 2 últimos, e a esperança. Isso não significa que devemos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Os próprios apóstolos, que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire o céu e terás a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Ele está fazendo uma constatação histórica, né? Não está escrito na Bíblia isso, né? Não tem esse... Na verdade, o de lambuja tem, né? Me ajuda aí. Busca ao Senhor. Isso a gente sabia desde juniores, mas parece que eu estou ficando velho, estou esquecendo das coisas de antigamente. Buscai ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o tempo. Como é, pastor? Me ajuda aí, todas as coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro, hoje. Branco total, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que ele está dizendo aí? O grande problema que a gente tem hoje, e que já era uma realidade na época dele, é foco. Né? O evangelho, muita gente critica o evangelho por... É uma crítica nem sempre fundada, mas às vezes sim, de que o cristão é conformista. Né? Se o cristão é conformista, então nada muda na sociedade. Muitos cristãos encaram a esperança dessa forma. Né? O mundo vai acabar, né? O anticristo vai se manifestar, Jesus Cristo vai voltar e está tudo resolvido. Então fica em sua casa, quieto, esperando a bagaceira acontecer, que é o melhor que você faz. Muitos cristãos realmente acreditam nisso e se comportam dessa forma. Né? Então, se há injustiça no mundo, essa injustiça vai acontecer até o final do mundo. Não há nada que eu possa fazer para resolver esse problema. Então, vamos deixar as coisas como são. Mas o que a palavra diz é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, como ele poderia resumir a lei, ele diz que ele pode resumir em um mandamento só, né? Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né?
Então, ao contrário do que a gente pode pensar e ao contrário do que a história da igreja ensina, né? Ser cristão não é ser conformista. Qual é a diferença? É foco. O foco do cristão está em começar a resolver os problemas da humanidade agora, na esperança de que todos eles serão resolvidos na eternidade. Então a gente tem a iniciativa de fazer as coisas, mas a gente não tem a ansiedade de que essas coisas precisam ser resolvidas agora. A gente sabe que algumas coisas podem ser resolvidas agora e que outras só vão ser resolvidas na eternidade, né? Porque o grande problema da humanidade não é a corrupção, não é a violência, não é o racismo, não é a homofobia, não é o machismo, é o que causa tudo isso que é o pecado. Então a gente começa combatendo o pecado, começa combatendo também os efeitos do pecado, então a gente tem a obrigação de se manifestar contra tudo isso, mas a gente tem que pensar, né, que a pessoa que é vítima de violência, se ela não receber Cristo, né, a gente vai resolver o problema dela no momento, mas não vai resolver o problema dela do futuro. Ela vai estar livre de um tipo de violência, mas vai estar no inferno. E às vezes a gente se preocupa muito em resolver o problema temporal, né, sem a perspectiva da imortalidade. E é o que ele está, em outras palavras, começando a dizer aqui para a gente, né? Quando a gente se preocupa muito em resolver o problema aqui, sem pensar na eternidade, a gente nem vai conseguir resolver o problema daqui, porque esse problema é muito mais sério do que a gente imagina, né? E ao mesmo tempo a gente não vai ganhar a eternidade, ou deixar de levar pessoas junto com a gente para a eternidade, né? Então a gente se ilude achando que a gente vai resolver o problema da pobreza com ativismo social. O ativismo social vai resolver o problema de algumas pessoas, mas o problema da pobreza não vai ser resolvido nunca. Porque a pobreza é uma consequência do pecado. Então, enquanto houver pecado no mundo, vai haver pobre, vai haver gente sofrendo. E por mais que eu consiga resolver alguma coisa junto das pessoas que me cercam, eu não vou conseguir, né? Eu não tenho a perspectiva de conseguir isso, de conseguir resolver isso definitivamente. Esse tipo de problema só é resolvido quando o pecado não existir mais. Né? Então, se eu me preocupo com o que ele está dizendo, né? Resolva os problemas do futuro de lambuja, você vai ganhar o seu presente. Né? Parece uma regra estranha, mas algo semelhante pode ser observado em outros campos. A saúde é uma grande bênção, mas na mesma hora em que você faz dela seu objetivo supremo e direto, olha o problema do foco, né? Quando a saúde é o seu foco, é a razão de sua existência, você se torna um hipocondríaco que fica imaginando que pode estar errado com você, né? Aí você às vezes deixa de ter uma vida mais saudável por causa de sua preocupação com a saúde. Você só terá chance de ter boa saúde se desejar outras coisas além disso. Comida, jogos, diversão, ar puro. Da mesma forma, nunca devemos querer salvar a civilização enquanto ela for nosso objetivo principal. Temos de aprender a desejar outras coisas ainda mais do que desejamos isso. Então, ele não está dizendo que nós devemos ser omissos e conformados com o mal deste século. Agora a gente tem que ter foco no lugar certo. O foco não é resolver os problemas deste século. Porque se todos os problemas deste século forem resolvidos, no próximo século terão problemas piores. O problema é o foco. A gente tem que resolver esses problemas, né, da temporalidade, mas pensando, né, tendo a firme certeza de que todos esses problemas serão resolvidos na eternidade. A maioria de nós acha muito difícil desejar o céu, exceto no sentido de que o céu significa reencontrar os nossos amigos que morreram. Não é Covid não, gente. Eu engasguei com chá de vadu.
ele vai entrar aqui numa coisa que a gente discutiu na nossa série sobre doutrinas batistas, né? Que é a eternidade, né? Que tipo de visão que a gente tem da eternidade? E a maioria das pessoas tem uma visão muito infantil daquilo que é céu. Eu já não tenho paciência para isso e parece que Deus naquela época já não tinha paciência também com esse tipo de gente. Uma das razões para essa dificuldade é a nossa criação, visto que toda a nossa educação tende a fixar nossa mente neste mundo, né? A gente sempre é estimulado a pensar a nossa vida no momento presente, né? O que não falta, inclusive, é mensagem motivacional na internet, né? Por que o momento presente se chama presente? Porque é a única coisa que você tem, né? Isso é bonito, né? Aproveite o dia, porque a gente não pode mais mudar o passado e não sabe o que vai acontecer no futuro. Tudo isso é bonito, tudo isso tem sentido, de certa forma, mas a realidade do cristão não é apenas o presente, não é apenas isso. Outro motivo é que quando o desejo real pelo céu está presente em nós, não o reconhecemos. Se as pessoas tivessem a capacidade de examinar seu coração, saberiam o que desejam e o fazem de forma contundente. É algo que não se pode obter neste mundo, né? E ele vai entrar aqui numa seara que tem uma aplicação direta na nossa vida cotidiana. A gente tem discutido isso aqui ao longo desses dias, né? Quando a gente falou sobre casamento e sobre moralidade sexual, a gente discutiu o fato de que tudo hoje, o sentido da vida humana hoje se resume a fazer sexo, né? Os grandes problemas que a gente tem hoje, inclusive entre a igreja e o restante da sociedade, é voltado para isso, né? Quais são os grandes conflitos hoje? Estão relacionados a sexo, né? Principalmente a identidade sexual, né? Você é homem, você é mulher, você é homem, mas deseja como mulher, você é mulher, mas deseja como homem, você é homem, mas deseja como cachorro, como planta, como árvore, né? Porque hoje em dia você pode ser assexuado, você pode ser pansexuado, né? Você pode ser heterossexuado, homossexuado, você pode ser homossexual e ser trans, ou seja, você nasceu homem, se sente mulher, mas gosta de mulher. Você pode ser transexual, heterossexual, você nasceu homem, se sente mulher e gosta de homem sexualmente, né? Então você tem e outro dia eu estava lendo um artigo na internet sobre a infantilização. Um artigo no UOL, né? É óbvio que é coisa de divulgação, a gente lê para conhecer. Se você quiser entender mais, tem que procurar outras fontes mais confiáveis. Mas assim, eu fico, meu Deus. A pessoa com 30 anos, né? Usar fralda, tomar mamadeira, né? Isso é absolutamente normal, né? Diga. O perigo disso. Falando sobre as punições, né, quando aquele adulto vestido de criança, travestido de criança, bebê, né? Mas punição é sexual. E ele fala a respeito da condução para a pedofilia. O risco disso. Ele está praticando uma comunidade muito interessante. Tem uma discussão séria sobre isso, né? Mas o fato é que a gente vive numa sociedade tão sem identidade, né? Eu acho que é o grande problema o grande problema é que ninguém mais sabe o que é. Quer dizer, eu sei, né? Mas em média, né?
há uma glamorização da falta de identidade. Quanto mais perdido você estiver em termos de quem você é, o que você quer, o que você pode, o que você não pode, mais isso é glamorizado. Né? A gente já discutiu sobre isso, né? Até acho que eu fiz um sermão uma vez sobre Hebreus 2,15, né? O medo da morte, né? Nos torna escravos do pecado. Quando você toma uma decisão definitiva, você deu um passo em direção à cova, né? Quando você diz, essa é a última vez que eu venho nessa cidade. Isso é pesado, né? Pode ser, mas ninguém diz isso, né? Pode ser por diversos motivos, porque você vai viajar para outro país, vai morar fora, nunca mais vai voltar em Amargosa. Mas pode ser porque você vai dar um passo ali, cair um raio na sua cabeça e vai morrer. Né? Quando você diz assim, eu casei com essa criatura e vou ficar o resto da vida, você, de certa forma, morreu. Né? Você tá podando possibilidades que você tinha e que não tem mais. Quem tem possibilidade é quem acabou de nascer. Uma criança que acabou de nascer pode ser qualquer coisa na vida, né? Quando chega para 17, 18 anos que faz o Enem e entra na faculdade de Direito, provavelmente ele já descartou ser médico, já descartou ser engenheiro, já descartou ser técnico de futebol, né? À medida que a gente vai envelhecendo, as possibilidades gradativamente vão diminuindo. É natural, né? E quando você diz eu sou isso, não sou aquilo, você está descartando a possibilidade. Ou seja, você está caminhando para a cova. E é esse medo de morrer que Paulo diz que nos escraviza ao pecado. Né? Então eu não quero morrer porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, ou às vezes até eu sei. E é isso que o Elias vai começar a dizer aqui agora. Ó. Diga. Lança fora todo medo. Esse perfeito amor não está na gente, vem de Deus. É justamente para trabalhar isso que o mundo não consegue mexer. Exatamente. A gente não sabe do que a gente tem medo, né? Na verdade, a gente tem medo da morte. A morte nos torna escravos do pecado, porque uma vez que a gente não tem perspectiva do futuro, a gente quer viver nessa vida todos os prazeres. E o que Lewis está dizendo por mais, vai dizer agora na verdade, todos os prazeres desse mundo não vão te satisfazer. É quando ele diz, quando a gente deseja o céu, a gente não tem consciência disso. Então, quando a gente sente falta de algo e busca isso em prazeres terrenos, isso não vai ser satisfeito, porque o que a gente está sentindo falta não é falta de sexo, não é falta de cachaça, não é falta de jogatina, de apostar, de sentir adrenalina, de poder perder sua fortuna toda numa mesa de pôquer, né? O que você está sentindo falta é a falta da eternidade. E, portanto, não há prazer nenhum no mundo que consiga preencher esse buraco. E é isso que ele diz, quando o desejo real pelo céu está presente em nós, não o reconhecemos. É esse desejo que está dentro de nós que nos faz buscar prazer a qualquer custo e que nunca vai ser preenchido. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos em morar num país estrangeiro, ou nos dedicamos a um assunto que realmente nos empolga, tudo se resume a desejos que nenhum casamento, ou viagem, ou aprendizado pode realmente satisfazer. Não estou falando aqui do que corriqueiramente se chama de casamento, ou de férias, ou de carreiras de estudo que causaram frustração por não as conseguirmos. Eu estou falando das melhores opções possíveis em cada uma dessa área. Ele não está dizendo que você está frustrado com o casamento porque você não se casou. Ele está dizendo que se você não tiver as suas afetividades ajustadas, não tem casamento que te satisfaça. Não tem esposa que seja boa para você, não tem marido que seja bom para você. Estava vendo um sermão de Anderson Silva, que não é o lutador, é pastor. Ele estava dizendo, se você não pode ser um bom ímpar, se você não é um bom ímpar, você não pode ser um bom par. Você só está preparado para o casamento quando você não precisa de ninguém para te completar. Tem um livro muito bom de Craig Hill. Duas fugas nem um cachorro. Muito interessante. Ele aborda justamente coloca isso, no né? outro a expectativa de ser realizada. Então, um acha
eu só pude ele é um cachorro, ou seja, vou me alimentar, o outro Exatamente. também. Então, na verdade, eles são duas pulgas e não tem nenhum cachorro. E ele diz assim, ó, não se case para ser feliz. E ele fala outra coisa, não se case também para fazer o outro feliz. Se case porque você já é feliz. Agora, quando é que a gente está feliz? Quando as nossas afetividades estão ajustadas. Ou seja, quando as nossas esperanças estão apontando para o lugar certo. A única fonte de satisfação que a gente pode ter. Então você só vai ser feliz no seu casamento quando você estiver feliz no seu relacionamento com Deus. Né? Você só vai ser feliz na sua profissão quando você estiver feliz no seu relacionamento com Deus. Você só vai estar feliz em qualquer área de sua existência quando o seu relacionamento mais importante estiver ajustado. Né? Porque é dele que vem toda a fonte de satisfação. Né? Fora disso, você vai buscar, vai atribuir a outras coisas a responsabilidade por te satisfazer e nunca vai estar satisfeito. Não estou falando, já falei aqui, né? Havia algo a que nos agarrarmos no primeiro momento do desejo, que simplesmente desvaneceu quando ele se tornou realidade. Né? E trazendo para a realidade do casamento, né? Você se apaixona pela pessoa, coloca nessa pessoa toda a sua esperança e vê que essa pessoa é tão pecadora quanto você, né? Tem problemas né? Como qualquer outra pessoa, problemas com os quais às vezes você não consegue conviver. Você certamente tem problemas com os quais essa pessoa também não consegue conviver. E a paixão, que é outro tema que a gente já discutiu antes, né? Quando a paixão vai, né? Não sobra muita coisa para manter o relacionamento. Penso que isso que estou falando seja do conhecimento de todos. A companheira pode até ser uma boa esposa. E os hotéis e a vista podem ter sido excelentes. Você pode ser até um químico que se deu bem no trabalho. Não sei porque o pastor ele deu risada. Mas algo se evadiu de nós. Né? Alguma coisa, né? Depois que você conquista aquilo, é impressionante, né? Você luta tanto para ter uma coisa, depois que você tem, aquilo perde absolutamente a graça, né? E aí ele diz, ó, há duas formas erradas de lidar com esse fato e uma terceira forma que é a forma certa. E aí ele vai começar com como é que você pode lidar com isso, a moda dos tolos. Ele expõe a culpa das coisas nas coisas em si. Então a culpa é sempre do outro, é do trabalho, é daquele meu colega que me persegue, é do meu chefe que não me dá oportunidade, é aquela mulher confusenta. Passam a vida toda pensando que se ao menos tentassem ter outra mulher, ou ter direito a férias mais dispendiosas, ou qualquer outra coisa, então desta vez eles verdadeiramente terão alcançado o objetivo misterioso atrás do qual todos nós estamos. A maioria das pessoas entediadas, descontentes e ricas deste mundo é composta de gente desse tipo. Deixa eu desmarcar aqui que eu marquei sem querer. Essas pessoas passam suas vidas trocando de parceiro como se troca de camisa, com a ajuda dos cartórios. Vivem de continente em continente, passando de hobby para hobby, pensando toda vez que a última será finalmente de verdade, mas continuam sempre decepcionados. Acho que só o Fábio Júnior já casou mais de 10 vezes, né? E Gretchen. Eu lembrei de um amigo meu. Eu lembrei de um amigo meu que estava contando uma história que um colega começou a conversar que estava com um problema no casamento, por que minha mulher é isso, por que minha mulher é aquilo, e minha mulher é aquilo e aquilo outro. Eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, rapaz, é simples, se casa com homem. Porque eu disse, tudo que você falou que sua mulher faz, a minha também faz. E a de todo mundo faz. E toda mulher do mundo vai fazer. Então se você... se o seu problema é porque sua mulher não presta por causa dessas coisas que ela faz, é simples. Você larga ela, casa com homem. Tá tudo resolvido na sua vida.
Mas quem sabe, né? A psicologia não chega na conclusão de que é isso. O problema todo é esse. A segunda forma é a moda dos sensatos desiludidos. Ele coloca sensatos aí entre aspas, né? Eles logo decidem que tudo isso é ilusão. É claro, eles dizem, que a gente se sente assim quando é jovem, mas quando se chega a uma certa idade, você para de ficar buscando o fim do arco-íris. Assim, eles só cegam e aprendem a não esperar demais e reprimem a parte de si que costumava, como eles diriam, sonhar com o impossível. Certamente, essa é uma forma muito melhor do que a primeira e torna a pessoa muito mais feliz, além de ser um incômodo muito menor para a sociedade. Tem um conceito interessante no que ele diz aí, né? Hoje em dia, o que a contemporaneidade nos ensina é que a infelicidade a infelicidade é proveniente da frustração, né? Mas ele está dizendo que é mais do que isso. A infelicidade é proveniente do excesso de expectativa, né? Então o problema não é que eu estou frustrado porque eu queria fazer alguma coisa e não consegui, mas é porque eu depositei muita expectativa em algo que não se realizou. E isso muda completamente o discurso. Você esperar que o filme vai ser horrível. É. Legal, de vez em quando. Pedro vai assistir Velozes e Furiosos 324. Aí eu perguntei como foi o filme. Foi bom. Para o que eu estava esperando, até que foi divertido, né? Porque quando você vai numa expectativa muito grande, é isso, você se decepciona, né? Quanto maior a altura, maior o estrago da queda, né? Então, o discurso da nossa sociedade hoje é que você não pode ser frustrado. Esse é o problema, né? E o problema não é que você não pode ser frustrado. O problema é que você tem que tomar cuidado com as suas expectativas, porque a frustração é algo absolutamente natural. Você não pode ser tudo o que você quer, gente. Se você tem 1,50 m, você não pode ser pivô dos Los Angeles Lakers. Acabou. Então a gente tem esse discurso, né, de que a gente, né, merece tudo e que a gente pode tudo. Isso não é verdade. Falta de saber lidar com a frustração nos leva a ser pessoas extremamente frustradas. Porque você... Infelizes, né? É que nem quando o pai ou mãe, ele tenta super proteger a criança para livrar de várias coisas que ele passou, que ele teve no passado. Ele termina gerando um adulto extremamente problemático que não sabe lidar com a situação. A frustração. Né? Porque a frustração faz parte do nosso crescimento. Senão a gente aprende muito mais quando é frustrado. O tédio, eu estava lendo quando os meninos eram mais novos, né? O tédio é algo... Todo mundo aqui na juventude ficou entediado, principalmente na adolescência. Aquele momento... Eu me lembro, nitidamente, eu estava de férias em Cações, que era um local que eu ficava feliz a minha infância toda, porque eu saía de Salvador no final de novembro, só voltava em março, pegava todo o sol. Tempo bom que não volta mais. Pegava todo o sol da Bahia em Cações, voltava para Salvador, que no escuro só me via se eu abrisse o olho e desse uma risada para ver o branco dos dentes. E na adolescência, eu ia para Cações e, rapaz, tinha dias assim, dias inteiros que aquilo não tava legal. Não tinha nada para fazer. Como não tinha nada para fazer, mar na frente, morro do lado, mato e fruta para roubar no sítio dos outros. E como é que não tem nada para fazer, né? E um psicólogo dizendo o quanto o tédio é importante para o desenvolvimento da criatividade. Porque é quando você está entediado que você inventa coisa para fazer.
né? Então, o tédio é extremamente importante no processo de desenvolvimento cognitivo do ser humano, né? Porque é naquele momento em que você acha que não tem nada para fazer, que você tem motivação para estimular a sua criatividade e tentar desenvolver outras coisas. Hoje em dia, as nossas crianças não podem ficar entediadas. Né? Porque é frustrante. Aí você dá o quê? Dá o celular. Aí Rose mandou para mim um artigo, ou foi um vídeo de um psicólogo falando que pela primeira vez a próxima geração pode ser menos inteligente do que a anterior. Já tem aquele artigo que diz que a próxima geração vai ser mais pobre, né? Os filhos da próxima geração já vão ser mais pobres, devem ser mais pobres do que os pais. Só uma pergunta, esse é você é pai, não é ainda, então você ainda se. Então se ligue, viu? Pega a visão. Pega a visão. Faça a diferença. E a próxima geração também, né? São de crianças, aí já não é mais a de Pedro, porque Pedro já não teve acesso, provavelmente por falta de recursos financeiros dos pais, né? Já não teve acesso a tablet, essas coisas, só depois de uma certa idade. Até 2 anos, né? Não existia isso. Mas essa geração agora, que está nascendo agora, que já cresce, né? Com o celular e o tablet na mão, existem estudos aqui que apontam uma tendência de que essas crianças sejam menos inteligentes do que os seus pais. Porque são crianças que não podem ficar entediadas, né? Terminando aqui, então. Certamente essa é uma forma muito melhor, já li também. Isso tende a tornar essa pessoa... certamente essa pessoa é uma forma de como muito menor para a sociedade. Essa parte não, né? Sim. Li? Em sociedade, né? É uma pessoa que não vai ficar enchendo a paciência da gente, né? Não vai ser problemático. Isso tende a tornar essa pessoa arrogante. Ela estará apta a ser bem superior com relação aos que ela chama de adolescentes, né? Para ela, adolescente é aquela pessoa que nunca cresceu, que está querendo sempre, né? Sempre sonhando com a cabeça das nuvens e tal. Mas, de maneira geral, ela se vira bem e se sente confortável, né? Porque ela está acostumada a ser frustrada, né? Essa seria a melhor linha que poderíamos seguir se as pessoas não vivessem para sempre. Então, considerando que tudo termina quando você morre, é a melhor forma, gente, que você tem para viver. Entendendo que você não pode ter tudo que você quer, se conformando com aquilo que você consegue ter, né? Você vai ser muito mais feliz do que aquela pessoa que acha que pode ter tudo, que acha que pode ser qualquer coisa, e que da mesma forma que você, no final da vida, né, não vai ter conseguido tudo que ela queria e nem ser tudo que ela pretendia ser. Mas suponha que a felicidade eterna exista realmente e esteja esperando por nós. Suponha que se possa atingir o fim do arco-íris. Nesse caso, seria uma pena descobrir tarde demais, isso é, no instante seguinte à sua morte, que por causa do nosso legado bom senso, tenhamos sufocados em nós a possibilidade de desfrutar dela, de desfrutar da felicidade verdadeira. Pausa dramática, porque na semana que vem nós vamos aprender a lidar com a esperança, a moda cristã. Né? A moda dos sensatos, portanto, vale a pena, né? E como Renato Russo cantou, não existisse amanhã, né? Mas o fato é que nem a primeira forma está certa, nem a segunda, né? Como ele disse, existem 2 formas erradas de tratar a esperança e uma forma correta. Nos primeiros capítulos ele diz assim, né? Eu não sou obrigado a discordar de todas as outras pessoas em termos de religiosidade, né? Por exemplo, entre um ateu e um espírita, eu concordo com o espírita, né?
Porque o espírito acredita que há algo para além dessa vida, e nisso eu concordo com ele, né? A questão é que, naquilo em que nós discordamos, eu tenho todo o direito de achar que eu estou certo e de que ele está errado. Isso é uma outra coisa também que a nossa sociedade não está mais acostumada a lidar, né? Falamos disso, né? A gente não está mais acostumado a lidar com o que o direito chama de... hoje eu estou bem, né? O contraditório, né? O direito chama isso de contraditório, né? Eu tenho todo o direito de me opor ao que você pensa e de apresentar uma versão completamente contrária. A escola batista está sendo processada agora por causa do vídeo das crianças que fizeram resposta ao vídeo da Bíblia. O mais interessante é que só quem doutrina são os outros, né? Todo mundo doutrina nesse país, todo mundo. Todo mundo doutrina, mas só os outros é que estão fazendo doutrina. Porque há uma tendência de judicialização de tudo também, hoje em dia, né? E por que há essa tendência de judicialização, né? Porque as pessoas não conseguem mais resolver os problemas no contraditório. Essa é a grande questão. A gente perdeu a capacidade de lidar com o contraditório, né? Gente, eu posso acreditar que a pessoa está errada e acabou. E eu posso apresentar argumentos, né? Desde que eu argumente de forma positiva em cima, e quando eu digo positivo, argumentos positivos não são argumentos otimistas, né? São argumentos que não dependem da negação do argumento do outro, né? Por exemplo, eu não posso... O que seria um argumento negativo, né? Deus não existe. Por que Deus não existe? O argumento negativo, porque eu não consigo provar que ele existe. Então, uma vez que eu não provo que ele existe, eu uso isso como um argumento de que Deus não existe. Mas não é um argumento propositivo. Não é algo que surge de algo que eu observo. Surge de algo que eu não observo, né? Então, desde que eu apresente um argumento positivo, né, algo que seja coerente, factível, não tem problema nenhum. Eu não posso discordar porque eu não gosto de você. Aí é outra história. Mas eu posso discordar porque, na minha cabeça, as coisas funcionam de uma forma diferente. E eu tenho razões para acreditar de forma diferente, né? Então, a gente perdeu a capacidade de lidar com o contraditório, né? E Lewis fala isso perfeitamente. Ó, eu não sou obrigado a discordar. Porque às vezes a gente acha que só porque o cara é espírita, é do candomblé, é até católico romano, né? Eu estou de um lado, ele está do outro. Não, em certos sentidos nós estamos do mesmo lado. Por exemplo, entre o ateísmo e o teísmo, todos nós estamos, o teísmo e deísmo, né? Todos nós estamos do mesmo lado. Hindu, muçulmano, budista, shintoísta, todo mundo acredita que a realidade se estende para a eternidade. E isso já é um avanço imenso, gente, em relação a quem acredita que morreu, acabou. A gente não tem noção, mas isso é um avanço incrível. Eu posso conversar sobre a eternidade com um budista e ele não vai me ridicularizar, e nem eu vou ridicularizar ele, se eu for coerente, porque a gente está falando de algo que para a gente é muito real. Em que é que a gente discorda? A gente discorda em como se dá essa eternidade. Aí eu tenho o direito de achar que ele está errado. E não é porque eu estou desrespeitando ele, é porque são crenças opostas. Obviamente, se são coisas antagônicas, um vai estar certo e outro vai estar errado. Se não for assim, a única possibilidade é que os dois estejam errados. Então eu admito que não existe eternidade, porque nós dois estamos errados, ou eu vou ter que tomar um partido, né? Ou existe uma realidade com um Deus objetivo, um Deus... Quando morrer, você só, né? E é como ele termina, né? Seria muito triste a gente chegar lá e descobrir que tá errado. Aí tem um outro meme que tem lá, até nunca mais ouvi na internet, mas eu acho muito interessante isso, que é o ateísmo é a pior aposta que você pode fazer, né? Porque se você estiver errado, ou se você estiver certo, você não ganha nada.
E se você estiver errado, você perde tudo. Não vi vantagem nenhuma. Mas nem ganha nem perde. Acabei.